Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Vamos lá, nossa videoaula de hoje. Pessoal, parabenizando aí a participação de todos, tá? Na nossa avaliação virtual mais uma vez. Certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Matemática, divisão de polinômios. Lembra lá que a gente estava trabalhando com polinômios, tá? E a gente aprendeu todas as operações, né? Adição, subtração, multiplicação de polinômio. Aprendemos o que é um polinômio identicamente nulo, certo? Isso tudo foi mencionado nas aulas anteriores. Hoje nós vamos ver divisão de polinômio. E aí vamos relembrar do assunto lá do oitavo ano, tá? Todo mundo que passou pelo oitavo ano aprende lá também divisão de polinômio, como vocês vão ver hoje aqui, tá? Então, dado um polinômio p de x qualquer, ó, se você dividir esse polinômio por um polinômio d de x, certo? Você vai obter um polinômio q de x, sobrando aqui, ó, um r de x. É uma divisão normal, tá, pessoal? É como se eu estivesse dividindo dois números naturais. Se você pegar um número natural e dividir por outro, você obtém um quociente que dá um resto. Esse resto pode ser zero ou pode ser um número diferente de zero, a partir da definição de divisão exata e inexata. Lembrem lá dessas definições, certo? Mas para a divisão de polinômios, existem algumas técnicas, né? Existem alguns procedimentos, porque eu posso encontrar algumas coisas além quando a gente está fazendo a divisão de polinômio. O primeiro processo que a gente vai utilizar para fazer divisão de polinômio, tá? É chamado de método das chaves, que na verdade é esse processo aqui, quando eu pego o meu polinômio p de x e divido por d de x. Isso é fácil de se fazer, tá, pessoal? Temos que seguir alguns procedimentos. Então anotem aí no caderno de vocês os procedimentos que vocês têm que seguir, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Um polinômio conhecido por todo mundo, o polinômio do segundo grau, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido pelo polinômio x menos 2. Eu já sei que, por definição, essa divisão tem que dar exata, tá? Essa divisão tem que dar exata. Todo o processo, toda a resolução de polinômio que eu vou dar para vocês hoje, a explicação vai ser em cima desse cara aqui, certo? Vai ser em cima desse polinômio que é mais simples para mim explicar, porque um polinômio do segundo grau é uma coisa que vocês conhecem. Porém, um polinômio ele pode ser do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo grau e assim sucessivamente, beleza? Então, ó, dado o meu polinômio p de x, esse cara é o meu p de x, né? Dividido pelo meu d de x, certo? Como é que eu faço para dividir? Primeiro caso, observa se o seu polinômio está completo, tá? Se ele está com todos os seus graus certinho. Segundo grau, primeiro grau, grau nulo. Beleza, está completo. Se ele está completo, eu começo a fazer a divisão. E aí, para começar a fazer a divisão, eu aconselho a vocês a colocar lá o cantinho do rascunho. Coloca lá um cantinho do rascunho para facilitar a vida de vocês, tá? Se liguem aí no processo. Você vai pegar o primeiro termo do cara que está no dividendo e vai dividi-lo pelo primeiro termo do cara que está no divisor. Ou seja, você vai pegar o termo de maior grau que está no dividendo e vai fazer uma razão ou uma fração pelo termo de maior grau do divisor. Então, esse é do segundo grau, é o cara de maior termo. Esse é do primeiro grau, é o cara de maior termo. Feito isso, isso aqui resulta em x. Obteve x como resposta? Joga esse x da mesma forma aqui embaixo, ó. Beleza, e aí eu pergunto a vocês, feito isso, se você estivesse fazendo uma divisão ali de, tô dividindo 7 por 4. 7 por 4 eu colocaria aqui no quociente, colocaria 1. E aí o que era que eu faria? Multiplicaria, né? 1 vezes 4, 4 para 7, aí daria o resto, certo? Mesma coisa a gente vai fazer, tá? Vou multiplicar esse cara vezes esse. Agora, segundo e terceiro passo, né? O primeiro foi verificar se era completo, verificou. O segundo foi dividir o cara de maior grau pelo cara de maior grau. Segundo passo. O terceiro passo, colocou essa resposta aqui, ó. Partimos para o terceiro passo, que é fazer a multiplicação. Esse vezes esse. Então, x vezes x menos 2. Chuveirinho, chuveirinho. Você obtém x ao quadrado menos 2x. Esse termo, e aí a gente vai mais um passo, tá? Esse termo, ele vai ser jogado aqui embaixo do meu dividendo. Só que com sinal trocado.
Lembra lá, tá? Anotem aí. Eu pego o resultado da minha multiplicação do número que está no quociente pelo cara que está no divisor e jogo abaixo do meu dividendo, só que com o sinal trocado. Anotem aí, tá? As informações. Então vai ver menos x ao quadrado mais 2x. E aí eu faço a subtração. Esse cara vai subir com esse, porque automaticamente eles são iguais, são semelhantes, né? E possuem o mesmo coeficiente e sinais opostos, então eles se eliminam. E esse cara aqui eu somo. Isso aqui vai me dar menos 3x e desço 6 como sendo uma divisão normal, né? Que você desce o próximo número. E aí, ó, eu continuo a dividir. Menos 3, menos 3x, que é o cara de maior grau, e divido pelo cara de maior grau, que continua sendo x. E esse valor me dá menos 3. Esse menos 3 vem para aqui. Menos 3. Quando eu coloco aqui, eu multiplico pelo de cima. Lembra aí dos passos, tá? X menos 2. Quando você faz chuveirinho, chuveirinho, menos 3x mais 6. Esse resultado vem para aqui para o meu dividendo, só que com o sinal trocado. Mais 3x menos 6. E aí, ó, esse quer com esse quer com que, sobrando zero. Eu não tinha falado, né, que no começo esse cara era divisível, certo? Então, eu sabia já que o resto era zero. Então, tá aí, ó, o processo das chaves é simples. Recapitulando, tá? Primeiro passo, montei a minha divisão, né? Primeiro passo, verifica se o seu polinômio é completo. Se não for completo, você tem que completar. Completar de que forma, professor? Como é que eu vou inserir termos no polinômio que já vem dado? Beleza. Se ele não for completo, você coloca lá completa acrescentando com coeficiente zero. Os termos que estão faltando, né? Com coeficiente zero. Exemplo disso, por exemplo, x ao quadrado mais 8. É um polinômio do segundo grau. Quero completar. X ao quadrado mais 0x mais 8. Tá aí, ó. Completei colocando o termo zero com o devido grau em ordem decrescente. Beleza? Feito isso, eu começo a dividir. Eu sempre pego no meu dividendo o cara de maior grau e divido pelo cara que está no meu divisor também de maior grau. Feito essa divisão, o resultado eu jogo no quociente, né? Jogar no quociente faz lá na divisão normal, né? Tenho que multiplicar. Multiplico o quociente pelo divisor. O resultado obtido jogo embaixo do meu dividendo, só que com o sinal trocado. Inverte o sinal e faz a adição dos termos semelhantes. Fez a adição dos termos semelhantes? Desce o próximo termo. Feito isso, novamente repete, tá? Vou pegar o meu cara aqui de maior grau e vou dividir pelo cara de maior grau. O resultado, joga no quociente. Feito isso, multiplica esse valor pelo meu divisor. Fiz a multiplicação, obtive esse resultado. Joga ele no quociente, no dividendo, só que com o sinal trocado. Beleza? Invertendo o sinal, eu obtenho aí divisor, o resto zero. Certo, pessoal? Então esse é o resto da minha divisão. Percebam o seguinte aqui também, outra dica muito importante. Ao realizar essa divisão, eu paro a minha divisão quando o resto é zero ou quando eu obtiver aqui no meu resto um termo ou uma expressão cujo grau seja de menor valor do que o grau que está no divisor. Enquanto o grau for maior ou igual, né? Grau 2 do segundo grau é maior do que grau 1. Grau 1 é igual a grau 1, então eu continuo a dividir. Mas quando o grau do meu polinômio, que continua aqui no meu dividendo, ou seja, está aparecendo aqui como meu resto, for igual ou maior, eu continuo dividindo. Se for menor, eu paro, tá? Eu já cheguei lá no resto da minha divisão, beleza? Então tá aqui a divisão a partir das definições, certo, pessoal? Da divisão pelo processo de chave, métodos da chave de divisão de polinômio, certo? E aí, ó, qual é a importância de se fazer uma divisão? A importância de se fazer a divisão, geralmente, é encontrar o valor que estaria no quociente, certo? Ou encontrar o valor do resto. São os dois termos mais importantes de se encontrar em uma divisão.
o valor do quociente e o valor do resto. Existem processos que nos fornecem o valor do resto sem a gente se preocupar com nada, sem a gente não precisa elaborar toda a divisão, tá? Eu posso saber qual é o valor do resto apenas fazendo um cálculo de um valor numérico. Como é isso, professor? Beleza? Então vamos lá. Outra coisa, tá? Antes da gente continuar, outra coisa. Se a minha divisão der exata, obrigatoriamente, o cara que está lá no meu quociente também é um divisor do meu polinômio. Então, se eu fizer essa divisão, x² menos 5x mais 6 por x menos 3, o meu resto também seria zero. E o cara que ia aparecer aqui seria justamente x menos 2. Certo? Não esqueçam disso, tá? Se você pega lá 8 e divide por 2, dá 4. Resto zero. Se você pega 8, divide por 4, dá 2. Resto zero. É ou não é? O cara que está lá no divisor e no quociente são divisores do número que está no dividendo. A mesma coisa acontece com o polinômio, tá? E aí vamos continuar. Esse foi o método das chaves. Eu posso encontrar apenas o resto de uma divisão de polinômios. Não preciso executar a divisão em si para saber quem é o resto, tá? Eu posso apenas fazer o seguinte. Dado um polinômio p de x qualquer, vamos pegar ele aqui. 2x² mais 3x menos 2. E aí eu quero saber qual é o resto da divisão desse polinômio pelo polinômio d de x igual a 2x mais 1, menos 1. Ou mais 1, tanto faz. 2x mais 1. Certo? Quando eu estiver dividindo o meu polinômio p de x por um polinômio desse tipo aqui, tá? De forma geral, eu posso representar ele como sendo ax mais b. Toda vez que eu estiver dividindo o meu polinômio p de x por um polinômio desse tipo, eu posso apenas fazer o seguinte. Se a questão quiser saber quem é o resto, tá, pessoal? Presta atenção. Eu posso fazer apenas o seguinte. Eu calculo a raiz desse polinômio, desse termo, tá? Então, 2x mais 1 igual a 0. 2x igual a menos 1. X igual a menos 1 sobre 2. Tá aqui, ó. E aí eu calculo P de x. Calcular P de x é calcular P de menos meio, que é igual a 2 vezes x² mais 3 vezes x menos 2. Quando eu calcular P de meio, de menos meio, vai ficar 2 vezes menos meio ao quadrado, mais 3 vezes menos meio, menos 2. P de menos meio será igual a 2 vezes 1/4, né? Quando eu pego menos meio e elevo ao quadrado, vai ficar menos meio vezes menos meio, menos vezes menos mais, meio vezes meio, 1/4. Aí, mais 3, menos, né? Porque vai ficar mais vezes menos, menos 3 meio, menos 2. E aí vai ficar aqui, P de menos meio é igual a 2/4. Se você preferir, você já coloca meio, tá? Dá uma simplificada aí, se você preferir, tá? Mas aqui é 2/4. Mas tanto faz colocar 2/4 ou meio. Menos 3 meios, menos 2. E aí eu faço a adição ali. MMC é 2, vai ficar 1 menos 3 menos 4. Logo, P de menos meio vai ser igual a... Esse cara vai me dar 2, vai ficar menos 6 sobre 2. P de menos meio é 3. Menos 3, na verdade. Então tá aí. O resto da minha divisão do polinômio P de x pelo polinômio D de x é menos 3. Vamos provar isso, tá? Vamos provar isso. Deixa eu apagar aqui. Anotem aí. Só provando isso aqui, tá? 2x² mais 3x menos 2, dividido por 2x mais 1. Peguem lá, montem um cantinho do rascunho e façam todo o procedimento, tá? Todo o passo a passo que diz que manda o figurino, né? Tá na forma completa? Beleza, divido esse por esse. Quando eu divido esse cara por esse, sobra x.
Quando eu multiplico, vai me dar 2x mais x. Só que eu inverto o sinal. Menos e menos. Esse cara some com esse. Me sobra aqui. Vai me sobrar 2x menos 2. Quando eu dividir esse cara por esse, porque eu ainda posso, porque são iguais. Primeiro grau. E aí vai me dar mais 1. Uma vezes tudo isso daí, né? Vai me dar 2x e 1. Só que eu inverto o sinal. Menos e menos. Quando eu faço a soma, menos 3. Viu aí, ó? Se eu procurar apenas o resto da minha divisão, eu posso encontrar apenas calculando um p de x, tá? Basta que eu pegue o meu polinômio d de x e iguale ele a zero. E aí, quando eu encontrar o valor de x aí, eu substituo no meu polinômio p de x, calculando seu valor numérico, e aí eu acho o valor que eu encontrar no final é o meu resto. Se por acaso eu encontrar zero, significa que o polinômio é divisível por d de x. Se o meu valor numérico for diferente, como foi o caso, então nesse caso ele não é divisível, né? A gente vê que sobra resto. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula continuamos com esse tópico aqui. Beleza?